Tarefas que você faz à mão, mas que já deveriam estar no piloto automático há meses, se você estivesse usando o IA. Meu nome é Matheus Rabarri, eu sou médico pneumologista e já há um bom tempo utilizo inteligência artificial e já criei as minhas próprias IAs para me ajudar no meu trabalho médico, para entregar mais para o meu paciente, para liberar mais tempo livre e também para melhorar a minha renda passiva digital. Eu já vou te falar a primeira, deixei escrito aqui. A primeira é uma IA de transcrição médica, IA de transcrição da sua consulta. Essa é a primeira que você tem que saber e a IA que eu recomendo para você utilizar é o Hackflow. A segunda é um analista de artigos. Você vai colocar um artigo científico dentro de uma IA e eu vou detalhar isso com calma com você e ele vai fazer uma análise daquele artigo científico e também entregar componentes visuais dos gráficos, fluxogramas e tabelas que aquele artigo te apresentou. A terceira é montar uma aula com inteligência artificial. Se você ainda monta aulas do zero, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Só que aí pode dar um pontapé inicial para você já começar com um esboço pronto da sua aula e, claro, você vai ter que fazer algumas modificações no final. A quarta é você emitir uma orientação pós-atendimento. Voltando na IA de transcrição, se você tem uma IA de transcrição, você consegue dar um prompt para ela, um comando, para ela poder gerar uma orientação pós-atendimento lá no final, você entregar isso para o seu paciente, melhorando a experiência e também até o entendimento do que foi falado aqui naquela consulta para que esse paciente esteja mais aderido ao seu tratamento especificamente. E a quinta maneira é você otimizar as respostas do WhatsApp da sua secretária. Usando um prompt simples dentro do cloud, você consegue gerar um manual de orientações para sua secretária sempre seguir aquelas orientações na hora de responder os seus pacientes no WhatsApp. Bom, eu fiz um resumo para você e agora eu quero começar falando sobre essa primeira IA de transcrição. Lembrando que existem várias no mercado, só que existe uma em específico que é uma IA de alta fidelidade na hora de transcrever aquilo que é falado. Eu utilizo essa, recomendo essa. Não existe um estudo head to head comparando essa IA com outras. Eu já até fiz uma análise aqui no meu canal no YouTube, num vídeo anterior, comparando o Hackflow com o Cloud, com a Voa, que são outras duas IAs de transcrição. E no final das contas o Hackflow performou melhor, então é por isso que eu estou utilizando essa inteligência artificial. E é claro, é uma IA que eu criei do zero. Então, toda vez que eu vejo que ela não está performando bem, eu vou melhorando, porque no final das contas eu sou o próprio usuário dela. Eu e milhares de médicos são usuários aqui dessa ferramenta. Então ela precisa estar funcionando 100%. Você entende? A minha ligação com essa ferramenta tem um viés para poder falar, porque eu que criei ela, mas eu estou utilizando ela, ela precisa ser boa, porque eu uso ela todo santo dia. Tudo bem? Então como que você utiliza? De maneira muito simplificada, você faz o seu login. Se você não tem um login na ferramenta, você vai no site, o site vai estar embaixo aqui da descrição desse vídeo e você faz a sua conta, tudo bem? A princípio, você vem em nova consulta, seleciona um modelo de transcrição da sua consulta. Eu gosto muito de um modelo chamado SEAMA, que é o modelo onde vai ter o subjetivo, o exame, a análise, a meta e a ação, tá? Que é o modelo aqui que eu utilizo na minha clínica. Então eu clico aqui em confirmar, lembrando que você pode criar o seu próprio modelo de consulta. Então, a partir de um modelo, você pode selecionar a paciente do seu banco de pacientes para essa transcrição ficar atrelada a um paciente sempre, ok? Você pode adicionar um contexto prévio para esse paciente, do tipo, poxa, é um paciente já hipertenso, que você já tem uma consulta prévia escrita ou transcrita, você pode colocar ela aqui para a IA se alimentar dessas informações prévias para gerar o conteúdo depois, e você vai fazer uma gravação aqui de consulta. Sempre antes de você começar a gravar, tá, gente? Selecione o microfone adequado, tá? Eu vou selecionar esse aqui, eu vou testá-lo, tá? Alô, 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 ok, tá funcionando, então eu venho aqui em gravar consulta. Vou simular uma consulta com vocês aqui, tá? A senhora Luísa, seja bem-vinda, tudo bem com você? Ô, doutor Matheus, tudo bem. Eu tô sentindo, doutor Matheus, dor nas costas, catarro, tosse já há 5 dias e deu febre ontem à noite. Luísa, você tá com catarro, você tá com uma garganta doendo também? Como é que é isso? Minha garganta tá doendo e eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, tá? E nesse catarro é esverdeado, amarelado, que cor que é? Doutor, esse catarro ele é esverdeado. Bom, e eu quero saber mais da sua história anterior. A senhora tem quais doenças? Doutor, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho osteoporose, eu uso losartana, eu uso hidroclorotiazida, eu uso glifage e eu uso Prolia.
para osteoporose. Ah, então tá bom. A senhora já fumou? Nunca fumou? Não, nunca fumei. Tá certo. Vou fazer uma consulta bem rápida só para simular, tá, gente? E no final das contas vou examinar a senhora, tá, dona Luísa? Tô ouvindo que no pulmão, bem na parte inferior aqui do pulmão esquerdo, tem um barulhinho que é um pulmão inflamado, chama crepitação fina, tá? É um barulhinho que representa alguma inflamação no pulmão, pode ser até líquido, tá? E eu tô sentindo que a frequência respiratória da senhora tá de 26, é uma frequência mais alta, e a saturação tá de 91, é um pouquinho baixa, tá? E a senhora trouxe algum exame, dona Luísa? Eu trouxe esse exame aqui, ureia, creatinina. Então, ureia e creatinina, esses são 2 exames importantes. Estou vendo ali que a ureia está de 41, creatinina de 0,9, tá? E uma proteína C reativa de 50, então tá aumentado, tá? Entendi. Olha só, dona Luísa, eu acho que a senhora está com um quadro de uma pneumonia, uma infecção no pulmão, tá? Eu vou passar um antibiótico para a senhora, tá? Pelo fato da senhora ser diabética, né? Isso é importante, da senhora tratar esse quadro infeccioso. Pode ser que seja só um vírus, mas como eu já ouvi alguma alteração aqui no pulmão, os exames estão bem alterados, acho difícil a gente postergar esse seu tratamento, tá? Mas eu vou pedir uns testes para você, porque você pode estar com infecção viral também. Vou pedir teste para influenza, para vírus sincicial e para Covid também. E vou pedir para a senhora tomar o Clavolin, um comprimido de 12 em 12, e também vou pedir para a senhora retornar daqui 2 dias para ver como que você passou. Tudo bem? Tudo bem, Dr. Matheus. Obrigado, tá? Aí, pessoal, uma dica para você. Você pode clicar aqui em finalizar a consulta, ok? Você clica em finalizar a consulta. Quando você for fazer os papéis do paciente, você não precisa clicar em finalizar a consulta quando você já despediu do paciente. Quando você for fazer a papelada do seu paciente, os pedidos de exame e assim por diante, você clica em finalizar a consulta. Então essa manhã, que foi uma consultinha de uns 4 minutinhos, né? Ela vai fazer a análise ali do seu conteúdo, certo? E vai fazer uma entrega de uma resposta ali num intervalo de tempo relativamente curto. E aí ela vai fazer a entrega do seu conteúdo aqui, ok? Então, senhora Luísa, 5 dias com dor nas costas, catarro esverdeado, dor de garganta, cefaleia, demonstra preocupação, persistência dos sintomas, coloração do catarro, diagnóstico de diabetes, hipertensão, osteoporose, tabagismo, faz uso contínuo de losartana, hidroclorotiazida, e aí o glifage ele deu uma tropeçada, tá? Você vai ter que corrigir depois. Prolia, ele acertou certinho, e a saturação ele colocou de 91, frequência respiratória de 26, crepitação fina na base esquerda, a ureia certinho, a creatinina certinho e a proteína C reativa também. Okay? Então, eu coloquei lá paciente diabética, infecção do trato respiratório, sinais de comprometimento da ausculta, taquipneia, pode estar relacionado à infecção bacteriana, ok? E aí a prescrição de antibiótico, teste de influenza, vírus sincicial respiratório, Covid, e aí você vê que ele colocou ali um Clavolin que poderia estar mais correto, né? A grafia não ficou tão 100%, a gente tem que corrigir, e um comprimido de 12 em 12 por 7 dias, ok? E tem a orientação pós-atendimento, que já é a 4ª tarefa que esse vídeo se propõe a fazer, que é a 4ª tarefa para você poder resolver durante o seu dia a dia, uma tarefa médica muito importante para você entregar a orientação pós-atendimento para o seu paciente, certo? Então, você pode simplesmente aqui, pessoal, vir aqui em copiar, tudo bem? Você vem aqui em copiar, e você vai para o seu prontuário médico e cola no seu prontuário médico, faz as alterações que você tem que fazer aqui. Eu vou ter que fazer alteração do glifage e do Clavolin. Foi pouca coisa, mas em geral a IA que você vai acertar aí acima de 95%, 96% de taxa de acerto daquilo que foi falado. Tudo bem? Lembrando que você pode inclusive gerar outros documentos médicos, né? Cliquei aqui para gerar outros documentos médicos, automaticamente ele vai gerar para mim a receita, vai gerar pedido de exame. Engraçado que aqui na receita veio certinho, né? O Clavolin. A orientação pós-atendimento separada e o relatório técnico com CID. Então isso aqui é bem interessante para você na prática, principalmente quando você está querendo já justificar alguma coisa muito rápida, um pedido de exame ou então uma internação dessas pacientes. Tudo bem? Lembrando que você pode anexar PDFs para poder fazer parte da análise desse exame, né? Um PDF com o exame. E essa consulta ela fica armazenada, se você selecionou o paciente, com um paciente específico. Essa é uma ferramenta que é impossível a gente falar de IA para médicos hoje sem citar ferramentas de transcrição de consulta. Vou deixar essa recomendação para você forte do HackFlow. Tudo bem? Vamos para a nossa 2ª tarefa. A gente já falou da primeira e acabamos matando a 4ª, que é emitir a orientação pós-atendimento para o seu paciente. A 2ª tarefa é você
contratar um analista de artigo científico. Como que você contrata um analista de artigo científico? Utilizando o Claude, que é essa inteligência artificial. Você vai fazer uma conta, você não necessariamente precisa pagar o Claude, tá? É uma conta gratuita, ok? Você faz uma conta gratuita. E aí o que você vai fazer? Você clica aqui em adicionar arquivo, tudo bem? Clica aqui em adicionar arquivo. Eu vou colocar um artigo aqui específico da área de inteligência artificial, tá? E eu vou acionar o meu analista acadêmico. Analista acadêmico. Você vai falar assim, Matheus, o que é esse analista acadêmico? O analista acadêmico é uma habilidade que eu criei para poder fazer análise de artigos científicos. Tudo bem? Esse analista acadêmico, ele tem um modus operandi de funcionar muito específico. Inclusive que quando eu clico aqui nele, tudo bem? Eu sei exatamente que habilidade é essa e o que ela faz. Tudo bem? Então, essa habilidade ou skills, que você já vai ouvir falar, ela tem um papel e uma missão. Ela tem um roteiro, tem tudo que essa minha análise de artigo científico tem que ter e não tem que ter. Então, são liberações e restrições. O formato de saída, a maneira visual. Então, você tá entendendo o que eu tô falando aqui. É basicamente um prompt muito bem feito e muito trabalhado. É isso que as habilidades são. E elas servem de filtro para que a resposta que você tenha das IAs, especificamente do Claude, seja uma resposta muito mais precisa. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui para poder mostrar para você. Eu vou subir o meu artigo científico, né? Eu vou fazer esse papel aqui, vou subir meu artigo científico, vou clicar aqui barra, vou acionar o analista acadêmico e eu vou simplesmente dar play. Eu não vou ficar pensando se eu tenho que colocar mais alguma coisa, não, eu vou dar play e vou deixar a skill trabalhar em cima desse artigo, tá certo? Eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui para você ter uma noção de quanto tempo a gente está aqui, 10 horas e 43 minutos, tá? Eu vou acelerar o vídeo para a gente ver o resultado já pronto, ok? Na verdade, ele já está gerando o resultado para mim, então a gente pode ir acompanhando em tempo real essa geração. Vou deixar aqui ele gerando o modelo. Ótimo, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Nessa minha skill, eu pedi para que ela gerasse visualmente a análise do artigo. Então, não é só texto que você vai ler aqui, você vai ver fluxogramas. Então, você vê que ela vai gerando isso à medida que vai acontecendo a análise, certo? Então, ele vem falando aí do mapa de conteúdo, vai começar pelos contextos prévios, né, contexto técnico e assim por diante. Só para você ter uma ideia muito superficial do que se trata esse artigo, mas é o artigo que embasou a construção do Open Evidence, tá? Que é uma IA de suporte à decisão, tá certo? E esse artigo é como foi a construção basicamente do Open Evidence, tudo bem? Então ele vai fazendo gráficos, ele vai entregando de uma maneira. Sim, isso está tudo traduzido, esse artigo estava em inglês, né? Então ele está traduzindo para você, tá certo? Então ele vai entregando de uma maneira mais palatável a leitura, mas é claro que você sempre tem que ler o artigo original quando você ficar na dúvida de alguma informação ou quando você quiser bater o martelo para falar de alguma coisa disso aqui em alguma aula. Checa lá no artigo original para ver se é isso mesmo. A IA pode errar, mas lembrando que isso aqui facilita bastante a sua vida, tudo bem? Então, só para vocês terem uma noção de como que essa habilidade funciona. E lembrando, essa habilidade, ela é exclusiva das pessoas que eu mentoro. Tá? Então eu não posso passar essa habilidade para você que você está vendo esse vídeo. O que eu posso dizer para você é que você consegue criar uma habilidade muito parecida. Tudo bem? Você consegue criar uma habilidade que gera fluxogramas, é só você ir conversando com o Claude e refinando essa habilidade, tá certo? Então, pensa esse artigo científico todo, assim, difícil de ler, mais robusto e agora simplificado dessa maneira, tudo bem? Então, essa é a segunda tarefa para a gente poder otimizar a nossa rotina com inteligência artificial, nossa rotina médica. Agora, a terceira tarefa que você consegue delegar para o Claude, não necessariamente você precisa ficar fazendo à mão, e eu estou falando do Claude de novo, porque realmente é uma IA que você consegue unificar várias dessas tarefas que eu estou contando aqui para você só nele, tá? A terceira é como você montar uma aula. E existe uma habilidade que eu desenvolvi também, que é uma habilidade basicamente de criação de aula. Eu chamei ela de Medical PPTX Pro.
tudo bem? E basicamente eu estou aqui, né, com um artigo que foi resumido, isso aqui já é um outro artigo, mas eu usei aquela mesma habilidade minha, um analista acadêmico. Então ele pegou todas aquelas informações do artigo, analisou, colocou em fluxogramas e agora eu quero transformar isso em uma aula, tudo bem? Então eu vou simplesmente apertar a / Medical PPTX Pro e vou apertar Play, tá? Então o que vai acontecer? Tá? Você percebe que é muito, assim, direto, né? Que eu não estou inventando muita coisa. Eu já tenho uma habilidade pronta, eu já criei uma habilidade para criar aula, certo? E basicamente vou deixar ele rodando, criando essa aula aqui, tá? E talvez eu acelere esse vídeo para a gente poder ter o resultado mais ligeiro, certo? E vou deixar ele rodando aqui para a gente pegar o resultado final. Vamos ver. Muito bem, aqui ele já gerou uma etapa 1, né? Porque conforme a minha habilidade, eu peço para ele poder fazer um briefing inferido do artigo, né? Então ele colocou o tema, a audiência, a duração, a profundidade, né? Que são coisas relacionadas àquele artigo, certo? A tese central e o roteiro, né? Então ele vai dividir, inclusive, de acordo com o tempo sugerido de uma aula, ali seria 20 minutos para esse artigo, né? Então ele divide os slides com o título, a mensagem, o padrão, o tom e o tempo que você vai gastar aqui dentro daquele slide. Então é bem bacana isso aqui, porque você já consegue, inclusive você mesmo, ter uma noção do seu tempo de apresentação, tá? E aí ele vai gerar o deck de 12 slides, que é uma versão densa e impactante para 20 minutos de aula, tudo bem? Então aqui é a etapa mais demorada que a IA vai ter, tá? Lembrando que a gente gastou aí mais ou menos 1,5 minutos para poder gerar isso que a gente acabou de gerar, e eu vou deixar o vídeo mais acelerado para a gente ver como que vai ser o resultado daqui para frente, tá? E muito bem, ele gerou aqui, demorou uns 5 minutos para poder gerar, 5, 6 minutos, tá? É um tempo adequado, não é um absurdo ele ter demorado esse tanto. E lembre-se, tá tudo bem uma IA demorar para poder te responder, certo? Não pode ser assim horas, né? Mas se for uma questão de minutos, isso quer dizer que ela tá pensando numa boa resposta, numa resposta mais elaborada. Geralmente quando a IA te entrega uma resposta muito rápida, duvide, questione. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou esses slides. Eu vou até baixar aqui um PowerPoint para a gente ver literalmente no PowerPoint, tá? Então você tá vendo que os slides ficaram desta maneira, certo? Você tá vendo aí direto no PowerPoint. Eu gosto de ser bem realista aqui com o resultado. Então ficou dessa maneira, né? É um artigo de 2025, então ele colocou a data de 2025 e essa é a estética dos slides, né? Colocou lá o nome do autor, a revista e esse MR Rabarra é o meu Instagram, né? E aí, de maneira bem visual, como que os questionamentos do desenho do estudo, né? Um resumo inicial, as tabelas, né? Uma comparação vermelho e verde, ficou bem legal. Os erros críticos, alguma coisa relacionada à referência a emergências, um slide falando sobre o RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, bem interessante. E é um slide, assim, que você vai falar assim, nossa, isso aqui não tem nada demais, não, porque isso aqui é totalmente editável, tá? Você consegue vir aqui e mudar qualquer coisa. Consegue vir aqui e mudar qualquer coisa, certo? Então, essa é a grande vantagem do Cloud. Eu te digo mais, tá? Na hora de montar a aula, você pode também usar uma ferramenta chamada Notebook LM, que é excepcional, certo? Mas, a título desse vídeo, a gente vai focar aqui no Cloud, de geração de aulas. E lembrando, né? Eu montei a aula usando a skill Medical PPTX Pro, que é uma skill que eu criei, que você pode criar a sua skill também. Bem, para você montar as aulas de maneira mais econômica, porque você economiza tokens aqui, você economiza créditos no cloud, e também de maneira uniformizada, para suas aulas sempre terem aquela mesma paleta de cor, aquela mesma divisão visual, com o seu nome, quem você é e assim por diante. Você viu que nos slides tinha o meu nome, de onde é que tinha falando que eu sou professor da UFG e assim por diante. Tudo bem? Então, essa é a nossa terceira tarefa que a IA consegue te auxiliar. Agora, a última tarefa que a IA consegue te auxiliar também é aqui no Cloud. Lembrando que só revisando, a gente já falou de IA de transcrição, analista de artigo, montar aula, emitir orientação pós-atendimento lá com o Hackflow, e agora a gente vai falar de resposta no WhatsApp. A resposta no WhatsApp é o seguinte: qual que é a função da IA para te ajudar na resposta do WhatsApp? Principalmente ajudar a sua secretária na resposta do WhatsApp. É você fazer o seguinte: a sua secretária recebeu uma pergunta muito difícil. Vamos supor, o doutor pode me atender com valor descontado? Eu tenho Unimed e quero desconto.
essa foi a mensagem. E a sua secretária ficou meio sem jeito de responder. Será que eu tenho que dar o desconto? Será que não? Então, o que é essa habilidade aqui do Claude, que eu desenvolvi para mim também, tá? Com as minhas preferências de resposta, o tom da resposta, qual que é o valor da minha consulta, por que esse valor e por que eu cobro isso. Eu desenvolvi essa habilidade e eu simplesmente, a minha secretária, ela cola a mensagem que o paciente enviou e eu venho aqui e coloco resposta paciente Rabarri. Tudo bem? Que é basicamente uma habilidade que vai interpretar qualquer mensagem que seja enviada junto da habilidade e vai me devolver uma mensagem, uma resposta muito mais elaborada, trabalhada, que justifique por que aquele valor é assim, ou como que funciona a minha consulta, ou por que eu atendo daquele jeito, tá? Então, a pessoa falou assim, ó, plano de saúde e pedido de desconto. Aqui está a resposta, né? Então, é uma mensagem que combina essas duas objeções. E qual que é a mensagem que a minha secretária poderia enviar? Olá, entendemos e é muito comum essa dúvida. O Dr. Matheus trabalha com um modelo particular, isso não é à toa, justamente o que permite que dedique, sim, 30 a 60 minutos inteiros para você, sem pressa, sem fila, sem limitação do que poder pedir ou fazer, tá? E você já sai com a avaliação completa, ultrassom pulmonar e diafragma feito ali na hora, sem precisar marcar em outro lugar, e o retorno incluído em 14 dias já está no mesmo valor, tudo isso por R$600, à vista ou no Pix com dinheiro, e quando você pensa no que está com isso, o valor faz muito sentido. Tem horários disponíveis ainda para essa semana, posso verificar uma opção para você? Então, você está vendo a diferença da sua secretária responder não, o valor da consulta é 600 para essa mensagem? Essa mensagem ela traz o que realmente você entrega. Trouxe o que eu entrego, então é muito particular para mim, mas você vai ter as suas justificativas. Você vai falar assim, pô, Matheus, como que eu crio uma habilidade dessa? Lembrando, a gente vai ter um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, se já não tem aí no canal. Tudo bem? Porque dependendo do momento que você está assistindo, eu já vou ter publicado esse vídeo. Certo? Então, a minha secretária, ela vem aqui, se ela já falou olá, ela não vai falar olá de novo, né? Ela copia isso daqui e vai lá no WhatsApp, cola e envia para o paciente. Porque no final das contas, era isso que ela iria falar para esse paciente. Só que às vezes é difícil ela justificar com o próprio pensamento dela ali, e às vezes é bom você colocar um copiloto para poder auxiliar ela. Bem, pode ser que sua secretária já faça isso perfeitamente. Mas, visualmente, com uma mensagem bem escrita, bem hierarquizada, dividida, então isso tem muito mais sentido. Isso poupa muito tempo da sua secretária nessas mensagens difíceis que muitas vezes ela fica procrastinando responder. Ela prefere responder uma mensagem mais fácil, mas muitas vezes é justamente esse paciente que você precisa converter, que é aquele paciente mais complicado, que tem mais objeções, certo? Então essas foram as 5 tarefas. Lembrando, se você é novo aqui no canal, sugiro fortemente você se inscrever, porque eu estou entregando um tipo de conteúdo que você não vê em nenhum outro canal do YouTube, tudo bem? Você não vê em nenhum outro canal do YouTube desse nível de detalhamento. Estou trazendo um pouco aqui do que eu faço da minha mentoria em inteligência artificial para médicos, tá? Para você, e seja muito bem-vindo. Clica no gostei, ativa o sininho, hypa esse vídeo, compartilha só com aquele colega que você quer que utilize inteligência artificial da maneira mais adequada possível dentro da medicina. Um abraço para você, te vejo no próximo vídeo.